E nós estamos entendendo que o processo judicial brasileiro ele foi colocado de cabeça para baixo. Não existe mais segurança jurídica, não existe mais jurisprudência, tanto de bojo constitucional como infraconstitucional, e a gente está entendendo que as autoridades hoje estão tomando as medidas que querem tomar, e está aparecendo mais uma vendetta política do que uma ação judiciária. O que é que o senhor fala sobre isso? Uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque, primeiro, há um inquérito que já dura quatro anos, né, que está aberto e que está sendo conduzido pelo Supremo de uma forma monocrática, né? Então, acho que a gente tem que seguir o rito, né, para garantir ao cidadão realmente o direito de defesa, né, que é democrático, né, constitucional. Agora, 8 de janeiro foi um marco, né? Infelizmente houve omissões e ações equivocadas também durante esse período todo. Essa eleição foi muito polarizada, né? E essa polarização trouxe, de fato, essas questões todas, questões de mudança de governo, de comportamento. O governo atual, né, tem uma posição muito firme com relação à segurança, diferente, né, do que a gente, pelo menos que eu gostaria e acredito, né? Desde o início a gente vem falando, né, da expectativa do governo de criar a Guarda Nacional, que é uma política de governo, não é uma política de Estado. A gente defende, óbvio, né, a segurança, a educação, a saúde como política de Estado, não dá para você brincar e tentar copiar aqui aquilo que não deu certo, né? Ou pelo menos da perspectiva democrática. Né? A segurança nacional é complicado. É complicado. Então, por isso que eu vejo, um dos objetivos meus na CPMI é exatamente demonstrar a parte da omissão, né? Porque eu acho que tudo isso teria sido evitado se o governo federal tivesse tomado algumas atitudes, né? E não ficasse apenas na expectativa de deixar o DF responsável pela segurança. Eu acho que tem ferramentas, tinha muitas ferramentas que poderiam ter sido usadas, porque todos sabiam o que ia acontecer, né? A ABIN deixou isso muito claro, o último depoimento do oficial Saulo deixou muito claro, foram 33 alertas na sexta-feira, de sexta, sábado e domingo. Então o governo sabia, o GSI inclusive, né, depois do vazamento de informações, de imagens, que tentaram inclusive colocar como segredo de justiça, segredo, e depois foi vazado e a gente percebeu claramente o envolvimento, né, do GSI nesse processo. Quem é que ganhou com esse fato do dia 8 de janeiro? Né? Então eu vejo assim, né, eu que acompanho Brasília há muitos anos, sei da competência, da capacidade, da total capacidade de controlar qualquer movimentação aqui no Distrito Federal. Basta ver o que aconteceu na posse, inclusive, né, no impeachment. No impeachment da Dilma. Então a gente já participou de 2017, invasões também lá no Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, botando fogo para todo lado. Então a gente conhece bem a capacidade que nós temos. Lógico que nós temos um contingente menor, né, metade do que deveria ser de 15 anos atrás, mas de qualquer forma a gente tinha todas as condições de segurar. Houve de fato, né, uma falha no plano de ação integrada lá, no protocolo que tinha sido elaborado, porque na sexta-feira houve reuniões, houve inclusive no final da tarde já um alerta dizendo, né, sinalizando que haveria realmente possibilidade de invasão, que estaria chegando mais gente na esplanada. Então, no sábado de manhã tinha todo o tempo do mundo, né, para resolver isso. O plano de ação, hoje em 25 minutos você ocupa a esplanada e controla a esplanada. Agora, não houve por parte do governo local, atual, federal, nenhuma iniciativa mais contundente que pudesse evitar tudo isso, né? Porque nós temos a Guarda Presidencial, o Batalhão da Guarda Presidencial, Dragões da Independência. Da Independência, a Força Nacional, tudo isso poderia ter sido acionada e, de certa forma, não foi, né? E com os alertas claros, né? O que nós queremos saber agora, e eu tenho um requerimento que eu acho que isso aí resolve bem, é quebrar o sigilo telemático e celular do ministro Dino.
para saber, porque ele tem várias gravações, ele dizendo que já tinha falado com o presidente, que o presidente já sabia. Agora, o que ele falou? O que o presidente respondeu? Qual foi a ação, né, após a fala com o presidente? Então, tem uma série de coisas que nós queremos saber. As imagens, por exemplo, do Ministério da Justiça, a dificuldade para obter as imagens. Nós tivemos imagens de todos, né, do Palácio, do STF, da Câmara, do Senado. E agora estamos recebendo, depois de uma autorização do Supremo, as imagens do Ministério da Justiça. Né? Muito bem, senador. Nós temos hoje, na América do Sul, um contingente quase total de governo de esquerda, cujos governos eles pregam a liberação das drogas. A Colômbia, o Pedro que assumiu já está falando. Na Venezuela, o próprio governo é o agente produtor de cocaína, o Cartel Sóis, que é do próprio governo, são os militares que operam o cartel, que distribui, que fabrica 25% da cocaína mundial, cujo montante todo é desviado para o Brasil, para daqui ser exportado para Europa, Estados Unidos e Ásia. Então a gente está cercado por um cinturão de governo de esquerda que prega a liberação das drogas. E agora no Brasil nós estamos, com um julgamento que foi suspenso, o STF, mais uma vez, assumindo o papel de legislativo, querendo estabelecer uma política de drogas, coisa que, no nosso entendimento, não é atribuição constitucional do STF. O senhor acha que essa parcimônia, essa leniência dos governos sul-americanos com a questão do tráfico, que gera recursos para os partidos de esquerda, que gera recursos para os partidos ditatoriais, tanto da América do Sul quanto da América Latina, isso não está levando o nosso continente para uma deflagração de uma confusão social, um caos social total? Nós temos manifestado no Congresso, né, eu acho que o Senado se omite muito, eu acho que o presidente teria que ser mais reativo a isso, porque há uma interferência clara realmente das competências, né, do Congresso Nacional, o Supremo avançou muito nisso, e a legislação é clara, não existe uma legislação própria, nossa, aprovada, que proíbe o porte, né, de drogas, e não se discute, não dá margem para você, dá para os ministros discutirem que quantidade, o que é liberado, o que não é. Né? Não tem como você comprar se não tem alguém vendendo. Né? Então, o próprio presidente do Senado reagiu semana passada, depois da suspensão da votação, depois nós cobramos novamente e vamos agora deixar de uma forma mais clara na legislação, né? Se for necessário, faremos inclusive plebiscitos para a gente poder deixar de forma clara de que nós somos contra totalmente. Senador, porque existe uma incoerência. Países como a Suécia, como a Holanda, que liberaram a questão da maconha, antes disso, eles fizeram toda uma fase de planejamento e uma própria questão de produção da maconha. O Estado produziu maconha para distribuir essa maconha. No Brasil nem isso tem, então na verdade está se fazendo uma reserva de mercado para os grandes traficantes de maconha no Brasil. Isso é um negócio muito exótico dentro da questão de gestão de Estado. E a votação está indo assim por um lado muito estranho, né? Porque a Holanda, quando iniciou isso, colocou 5 gramas, está se falando aqui 60 gramas. O policial vai andar com uma balancinha agora para ficar medindo, né, o que encontrou na mão de cada um. Então é um negócio assim muito... eu vejo assim, se você analisar e se fizer um plebiscito, uma pesquisa, você vai ver que a grande maioria da população brasileira é contra. Então o que nós temos que preservar é isso, é manter a legislação, aperfeiçoar para não dar margem a esse tipo de interpretação. O senhor chegou agora no ponto crucial. E somos totalmente crucial. Contra a utilização das drogas. O senhor chegou agora no ponto crucial. Isso não revela essa questão da falta de clareza da legislação penal brasileira, da legislação processual brasileira. Isso não demonstra uma certa leniência do Congresso nessa questão ou um relaxamento do Congresso nessa questão da edição de leis
para coibir tanto a questão das drogas como a própria criminalidade violenta no Brasil? Eu acho, né? Eu acho que o Congresso, existe o poder, né? O poder não fica espaço vazio. Quem não ocupa, alguém vai ocupar. Então nós temos, evidentemente, os poderes constituídos, né? Tem que trabalhar isso harmonicamente, mas o que está acontecendo hoje é uma invasão clara, né, das competências do Congresso pelo Supremo Tribunal Federal. Então cabe a nós reagirmos a isso. O presidente deu a primeira manifestação agora semana passada, nós estamos cobrando, né, e apresentando inclusive projetos para reforçar essa questão do posicionamento do Congresso, mas a maioria do Congresso é contra realmente essa invasão de privacidade aí do Supremo Tribunal. Senador, nós conversamos com técnicos internacionais na área de segurança pública e eles, de uma maneira e por igual, eles não entendem essa leniência, essa benevolência da legislação penal brasileira no sentido de proteger e dar garantias ao infrator da lei, agindo contra o interesse do cidadão de bem e contra a segurança da própria sociedade. O brasileiro já está percebendo isso. Durante a pandemia, mandaram soltar todos os chefes de facções do crime organizado no Brasil. E hoje nós temos um coronel da Polícia Militar preso por suposta omissão no dia 8 de... Isso não deixa a sociedade descrente do governo e da ação estatal no combate às drogas e no combate à violência? Eu acho, né? A gente precisa reagir a isso, né? Eu, por exemplo, marquei até uma audiência pública agora sobre um veto que a gente está segurando desde 2021, que é a Lei de Segurança Nacional, onde foi vetado, né, porque havia na lei a aprovação de que qualquer policial militar, numa manifestação política, sindical, qualquer mobilização, se tivesse uma ação truculenta, ele estaria sujeito, inclusive, né, a perder a patente, a graduação e até mesmo ser preso até 12 anos de prisão. Então isso foi vetado pelo presidente Bolsonaro e a gente está segurando esse veto, porque o governo atual eles querem derrubar o veto. E aí vai ficar incontrolável. Eu acho que qual é o policial que vai se meter nisso, né, de se envolver numa mobilização dessa para segurar, para não deixar quebrar, sujeito, né, a essas penalidades todas. Então, se a gente não cuidar de uma forma muito séria com relação a valorizar o profissional, equipar, né, o nosso policial, que hoje enfrenta, né, esses bandidos com armas de muita potência, né, e a gente ainda muito atrasado em termos de infraestrutura, tecnologia e tal, né, além de contingente, nós temos um contingente pequeno. Então, essa obsessão, vamos dizer, do ministro da Justiça de criar a Guarda Nacional me preocupa muito nesse sentido, né? Porque essa guarda, na prática, já existe, né, na Nicarágua, na Venezuela, Bolívia, que passa a ser uma política de governo e mesmo assim para cuidar, inclusive, das fronteiras, né? Para cuidar, tirando o papel aí da Polícia Federal, do Exército, que me preocupa muito com isso aí. Nós vamos fazer esse debate agora no Congresso. Senador, nós temos no Brasil pessoas que acreditam na eficiência e na eficácia do aparato policial brasileiro. O que é que o senhor acha da eficiência e da eficácia da polícia brasileira? Eu acho, né, apesar das dificuldades, né, de legislação, porque aqui a gente fica enxugando gelo, né, uns prende, outros solta imediatamente, a gente precisa corrigir isso, né, para não ficar enxugando gelo, mas a gente precisa valorizar mais os profissionais, né? Nós temos que cada vez mais valorizar a política de Estado, né, dar condições de trabalho, porque o policial é um cidadão comum, ele tem também seus problemas, né? Agora, nós estamos trabalhando com um quantitativo muito pequeno, né, comparado com as necessidades. E a gente percebe que há um interesse, né, no governo, esses governos de esquerda, né, há quase que uma rixa com relação aos policiais militares. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer, né, eu sou totalmente contra essa questão de polícia de governo, né, isso traz uma preocupação grande, e basta ver o que está acontecendo nos outros países, né?
Mas a gente precisa dar uma atenção especial à segurança pública, porque hoje o cidadão está desprotegido. Né? Senador, outra questão, e essa daí é crucial para a questão da eficiência e eficácia da segurança pública, a questão dos orçamentos da segurança. Vamos transportar essa discussão para aqui para o Distrito Federal, onde o senhor tem conhecimento total da questão. A Constituição de Cidadã, lá do Dr. Ulisses, estabeleceu que a União iria organizar e manter a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro Militar. E auxiliar outros serviços públicos. Auxiliar. Isso quer dizer que o papel principal desse financiamento, que depois foi regulamentado através do Fundo Constitucional, é a segurança pública. Até porque a segurança pública só tem essa fonte de financiamento, diferente da saúde e da educação, que existe o FPE, para a questão da saúde, Fundeb e outras fontes de financiamento do governo federal para saúde e educação. Mas a segurança só tem o Fundo Constitucional. Antigamente, a segurança detinha desse bolo do Fundo Constitucional perto de 60 e poucos % do uso do fundo. Hoje, nós estamos menos de 50%. Houve uma inversão. Aquilo que foi criado para financiar a segurança do cidadão da capital da República, a segurança dos diplomatas que moram em Brasília, que são acreditados no Brasil, as organizações internacionais que funcionam em Brasília, isso foi desvirtuado. Eu não quero entrar no mérito do acerto ou do erro dos governos locais. Mas o que é que o senhor acha dessa questão do Fundo Constitucional? Bem, primeiro, o fundo ele já existe desde a criação de Brasília, né? Não estava formalizado, mas sempre quem bancou as despesas da capital sempre foi o Fundo Constitucional. Só que antes de 2002, cada prefeito, na época era prefeito, depois governador, eles tinham que ir na esplanada todo mês para pagar as contas, com o pires na mão pedindo dinheiro para pagar a folha de pagamento e as despesas. Então, em 2002, aí já na última gestão do Fernando Henrique e o governador Roriz, foi feita então a formalização. Então se criou uma lei regulamentando o que está previsto na Constituição. Criando o fundo. Criando o Fundo Constitucional. Que era exatamente para manter e organizar a segurança pública e auxiliar na manutenção da educação e da saúde, vamos dizer. Lógico, né? E de lá para cá foi corrigido de acordo com a variação da receita corrente líquida. Bem, lógico que depende muito do governador, porque as iniciativas da execução do projeto, a iniciativa tem que ser do executivo. Então, primeiro o GDF tem que tomar a iniciativa, depois passa para o governo federal, que manda para o Congresso, em forma de projeto de lei ou em forma de medida provisória. Bem, a gente, praticamente em 2002, a gente cobria 100% da segurança pública, aposentados, pensionistas, tudo, e 100% da educação e da saúde. Na época, se colocou um pouquinho mais, 10% a mais para investimento. E de lá para cá, evidentemente, que o fundo cresceu menos do que a despesa. Então, hoje, por exemplo, não se paga 100% da saúde, educação e segurança. Mas o fundo tem como prioridade, né, até porque é exclusivo, a segurança pública. Lógico que há algumas dificuldades, por exemplo, organizar a segurança pública. Está na Constituição isso, está na lei. Mas como organizar a segurança pública? Afinal de contas, não cabe à União cuidar aqui, né, das regiões administrativas. Então sempre ficou faltando aí uma regulamentação mais detalhada do Fundo Constitucional. O artigo 32, né? Exatamente. Que a lei de explorar como o Distrito Federal usará os órgãos de segurança pública. Mas então de lá para cá o que aconteceu? O governo sempre pagou dessa forma. Agora, saúde e educação você não poderia pagar aposentado e pensionista. Exatamente porque você não faz educação e saúde com manutenção pagando pensionista. Tem que ser ativos, né? E houve, então, por exemplo, quando foi criado a Polícia Civil,
né, e a Polícia Federal existia paridade. Né? Aí vem questão de governo, questão sindical. Né? Nós, por exemplo, por 2 vezes nós aprovamos no Congresso Nacional, né, a paridade também levando da mesma forma a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Nós chegamos a aprovar no Congresso, tanto na Comissão Mista do Orçamento como no Congresso Nacional. O governo Hollenberg, nós fizemos 3 parcelas, aliás, começou no governo Agnello. Quando o Agnello ia dar o aumento, a presidente Dilma pediu que não desse, porque ela não tinha naquele momento condições de dar para a Polícia Federal. Depois ela deu, o Agnello não deu. E aí começou essa disparidade. Depois o Hollenberg, né, nós chegamos a aprovar, ele acabou não dando o aumento. Depois, no primeiro governo Ibanez, nós aprovamos de novo na Comissão Mista do Orçamento, aprovamos no Congresso, mas só foi dado 8% geral. Então isso acabou trazendo algumas distorções salariais, né, para a segurança pública principalmente, que a gente chegou a estar aí entre os 20º. A Né? melhor unidade que pagava a segurança, hoje nós estamos nos últimos. Então a gente conseguiu, né, com isso, corrigir, né, parcialmente, recuperar parcialmente, numa emenda que nós apresentamos, quando foi dado o reajuste para os servidores civis, nós colocamos um destaque na emenda para que pudesse fazer a correção, né, do Fundo Constitucional, da Segurança Pública, e a gente conseguiu então em 2 parcelas, apesar que o acordo era de uma vez só, mas acabou as corporações também aceitaram e foi pago a primeira parcela, a segunda está sendo paga agora em fevereiro, né, referente a janeiro. Uhum. Mas há uma defasagem ainda que agora a gente tem que buscar, né, recuperar o que sempre foi colocado, que é a paridade. E, evidentemente, trazendo junto a Polícia Militar e Bombeiro. Senador, é esse ponto aí que eu quero falar com você, com o senhor. Se fala muito na paridade da Polícia Militar, da Polícia Civil com a Polícia Federal. Mas existe uma coisa que se chama equidade. Nós temos no Distrito Federal 3 corporações onde não existe hierarquia funcional de uma atividade sobre a outra. Todas têm a mesma importância. Todas têm o mesmo requisito intelectual delimitado. E um tratamento na questão dos militares muito mais severo ainda que os servidores civis. E hoje o senhor sabe disso, todo mundo sabe, todo brasileiro sabe, dessa rixa que existe no Brasil, essa guerrinha entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Se deve exatamente a 2 questões, essa rixa histórica que existe entre as corporações. É a questão salarial e a questão do ciclo de polícia, completo de polícia. Por que o Congresso não atua de vez para sanar essa questão? Estabelece igualdade de tratamento salarial para as 3 forças no Distrito Federal, já que o dinheiro vem da União para isso, e não cria a questão do ciclo completo de polícia para as 2 instituições, porque não existe impedimento para que isso aconteça. Uma polícia fazendo só a polícia ostensiva e outra polícia fazendo só a polícia de apuração das infrações penais, esse modelo só existe no Brasil. Não existe em outro lugar do mundo. Por que então a gente não deixar, como existe na França, a Guarda Nacional, a Polícia Nacional e a Gendarmerie, onde se estabeleceu territórios populacionais, até tanto municípios onde existe até tantos mil, a Gendarmerie atua direto. Aonde existe acima disso é a Polícia Nacional. Por quê? Isso acabaria de vez essa questão da briga entre as instituições. Na prática, né, acho que foi pela primeira vez, houve de fato uma negociação envolvendo as 3 forças, né, porque segurança, acho que todos, né, sabem da importância da participação de cada um. Então, é evidente que cabe aí ao governo, né, buscar esse entendimento. Nessa última reajuste que teve agora, essa recuperação parcial, foi feito o primeiro entendimento entre as 3 forças, né? Houve a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro.
Daí partiu então, né, um consenso em termos de recuperação. Agora, é política de Estado, né, cara? O governador, o presidente da República, o próprio Congresso Nacional poderia, né, estabelecer Nós temos um formas problema diferentes. sério hoje nessa questão salarial. O Tribunal de Contas pediu para ser invalidado, pediu não, que ele no pé dele determina, para ser invalidado um artigo da nossa lei, da lei de vencimento da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, que é a questão do auxílio moradia, que já é uma autodiscriminação que faz. O militar que tem dependente, que é casado e tem filho e mora com filho, recebe um auxílio moradia maior do que aquele que não tem, como se o aluguel do imóvel fosse diferente para quem é casado e para quem é solteiro. Já tem esse problema. E hoje, se não for acertado a nível federal essa questão, ao invés de ter aumento, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar vai ter uma perda salarial maior que o aumento. Na prática, esse assunto, né, ele foi levado já para o governo federal, uma proposta do GDF, porque isso é aquela criatividade do brasileiro, né, daqueles penduricários. Como o governo, na época, não conseguiu dar o aumento efetivo do salário, ele criou esse subterfúgio, esse penduricário de auxílio moradia, que hoje o tribunal, né, não só decidiu no sentido de pedir de volta, né, que devolvesse o recurso, como também que parasse, suspendesse o pagamento. Mas quando foi encaminhada a proposta de ajuste, esse último, o GDF encaminhou junto também uma legislação para regularizar a questão do auxílio moradia. Então, a gente vai consertar agora na medida provisória, que chegou do aumento, ou numa medida provisória na sequência, porque já está, isso já está definido, né, já com o apoio do governo, a iniciativa já foi do GDF, então agora basta o governo federal encaminhar ou acatar agora as emendas que nós apresentamos na medida provisória, ou a própria Casa Civil mandar a proposta do GDF para o Congresso Nacional, para regularizar essa questão do auxílio moradia. Senador, o senhor é um homem afeto à ciência e à tecnologia. Nós sabemos da sua luta, como o senhor também é um notório defensor da segurança pública no Congresso Nacional, quando foi deputado e agora como senador. Tanto que os policiais hoje têm o senhor na mais alta estima, na mais alta consideração, exatamente por essa sua dedicação à segurança pública. Mas eu conheço também o seu lado de dedicação à ciência e à tecnologia. Os países do mundo que conseguiram trabalhar, controlar a criminalidade, a questão das drogas nos seus países, foram países que fizeram uso maciço de ciência e novas tecnologias. Nós temos um caso dos Estados Unidos, um caso e uma vitrine mundial, que é a questão da Broken Windows lá nos Estados Unidos, a teoria das janelas quebradas na época do Dr. Giuliani, onde a cidade de Nova York estava degradada pela criminalidade e ele estabeleceu aquele projeto, aquele programa de tolerância zero. Junto com tolerância zero, que é questões pragmáticas de gestão, foi instituído o uso massivo de novas tecnologias. Empresas como a IBM, como a Microsoft e a Oracle, várias outras empresas, as gigantes da tecnologia da informação, se aliaram e começaram a desenvolver soluções para ajudar o combate à criminalidade na cidade de Nova York. Em poucos anos, Nova York mudou a faceta de uma cidade degradada para uma cidade organizada, onde voltaram a ter investimentos na área, porque o investidor tinha sumido por causa da degradação e do domínio da criminalidade. E hoje é um exemplo para o mundo. Então, o senhor fala a questão dos efetivos. Realmente, o Distrito Federal
tem a metade do efetivo que deveria ter. Mas essa deficiência de efetivo poderia ser, digamos, amenizada pelo uso massivo de tecnologia, tipo câmeras. Hoje nós temos a questão muito conhecida no mundo, a questão dos hooligans lá em Londres. Tinha jogo dos times, depois do jogo saíam quebrando a cidade inteira. A polícia colocou 200 e poucas mil câmeras na cidade de Nova York, começou a identificar os baderneiros, e no dia dos jogos eles tiravam os baderneiros e levavam para a delegacia. O cara não assistia mais o jogo. Acabou com o problema. E depois viu que isso ajudava no policiamento ostensivo. Porque o cidadão cometia um crime, a polícia já estava vendo, já tinha a prova documental, a prova técnica do cometimento do ilícito. Porque no Brasil os governos e o legislativo reagem tanto à questão do uso massivo da tecnologia para ajudar a atividade de segurança pública? Bem, primeiro, o Brasil é um país analógico ainda, né? A gente não conseguiu entrar na era digital, exatamente por falta de uma educação de qualidade, de infraestrutura, de investimento. O brasileiro é muito criativo, né? Eu fui para o Congresso com essa missão, vamos dizer assim, da educação, ciência e tecnologia. Eu fui secretário 2 vezes de ciência e tecnologia. E tudo que era necessário colocar na legislação, nós colocamos. Nós mudamos a Constituição, botamos inovação na Constituição, aprovamos o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, o fundo proibição do contingenciamento de recursos do fundo de ciência e tecnologia. Agora, inclusive, tirando a ciência e tecnologia do arcabouço fiscal. Então, tudo que era necessário colocar, a gente fez. Agora, não basta ter discurso, né? Você tem que ter recurso e implementação de ações. A educação está muito aquém, né, do necessário. Então, a gente precisa estabelecer, por exemplo, estamos falando agora em reforma tributária, né? Nós, se deixarmos como está previsto aí, foi aprovado na Câmara, né, da forma como está, a gente vai perder todas as empresas também, novamente, essas grandes empresas que nasceram agora, né, com as startups, né, esses parques tecnológicos, exatamente em função da carga tributária. Então a gente tem que ter essa consciência, mas tudo depende da formação e a parte de interesse do governo em ter um planejamento. Por exemplo, eu me lembro muito bem que fui secretário em 2004, aqui em Brasília, quando nós lançamos o Parque Capital Digital. Como lançamos em 2007 um programa de inclusão digital, exatamente porque naquela época a gente já sabia, né, que o analfabeto já não seria mais quem não sabia ler e escrever, quem não tinha acesso participar na época de trabalho da fundação, exatamente. Então, a gente perdeu essa priorização, vamos dizer assim, na educação e na ciência e tecnologia, porque, como o governo é analógico hoje. Você vai na área de saúde, por exemplo, hoje você ainda tem que sair de casa, pegar um ônibus para marcar uma consulta, sendo que você pode fazer tudo pelo aplicativo, você não tem controle sequer de estoque de medicamento, você não tem... Agora, o que tem que ser isso? Nós temos que criar política de Estado. Eu me lembro muito bem, em 2007, nós criamos um programa com o Ministério da Ciência e Tecnologia, no Nordeste era 1:5, aqui em Brasília era 1:2, né? Para cada um recurso que o Estado aplicasse, a União aplicava 2 aqui. E nós tínhamos recursos para inovação, para... Nas empresas? Não, nós tínhamos recursos também na Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde. Se nós tivéssemos pego esse mesmo orçamento, a gente poderia ter triplicado o orçamento e já iniciado todo o projeto que nós fizemos na época, né, de colocar o wireless, colocar a internet para as escolas e tudo. E acabou, cada um quis fazer o seu. Não adianta você botar câmeras se não tiver linkado à segurança. O que adianta a escola botar câmera para todo lado se não tem alguém que vai acompanhar, que vai reagir às imagens e tal? Então, o que o governo precisa é isso, é política de Estado, é planejamento. Agora, aos poucos, né, a pandemia trouxe essa necessidade agora que a gente, querendo ou não querendo, a gente teve que avançar de qualquer forma. Então, nós estamos de olho agora na questão da reforma tributária para exatamente não inibir ainda mais os investimentos na inovação. Mas o caminho é esse, né? A gente tem todas as condições de trabalhar aí essa questão da inovação. As empresas já estão
iniciando esse processo. O Brasil é muito criativo, nós já estamos com vários projetos, inclusive em escolas, né, para os jovens, porque os jovens não se sentem mais, as escolas não é mais atrativa se não tiver de fato laboratório, se não tiver banda larga, se não tiver internet, se não tiver inovação. Nós temos um exemplo aí da Letônia. Hoje é o país que tem o maior escopo de digitalização no mundo. País pequeno, mas hoje está dando um exemplo de gestão, de controle do recurso e do controle da eficácia da aplicação desse recurso. A gente tem uma dificuldade no Brasil, porque eu também até nos últimos anos a gente tem colocado recurso para informatização do sistema, por exemplo, do SUAS, do SUS, né, da segurança. Mas aqui a gente tem a questão dos municípios, dos estados e da União. Né? Então você tem que ter essa competência, né? Você tem a autonomia dos estados, mas você tem que chegar na ponta. Não adianta você fazer só informatizar a União se o cara mora no município. Então você tem que ter toda a cadeia, né? Desde o... Voltando para a segurança, o senhor deixou agora uma deixa muito boa, a questão da competência dos entes federados na segurança pública. Hoje a competência exclusiva, quase que exclusiva da segurança, é dos estados. Os municípios não têm essa competência declarada e a União apenas é uma coordenadora, ela não tem atribuições efetivas na segurança. Então a Constituição de 88 definiu as atribuições dos órgãos de segurança, mas não definiu um sistema de segurança. Como é que ia ser, a competência, os recursos aportados, quem iria aportar, quem não iria aportar. Porque quando a gente vê a União entrando nos programas de segurança, doando viatura para o Estado, doando armamento, e isso é uma concepção equivocada do enfrentamento da segurança. Segurança hoje se faz com informação, com inteligência, e isso é basicamente tecnologia. As técnicas de gestão hoje estão muito avançadas. Quem não se adequou a isso sumiu como empresa, como instituição. E a gente tem uma preocupação no mundo policial brasileiro, exatamente isso. A estrutura policial, se ela não sofrer uma readequação para a incorporação massiva da gestão tecnológica e da aplicação científica na apuração das infrações penais, vai desaparecer enquanto polícia normal que existe, porque nunca vai conseguir atingir os objetivos. E a gente ainda tem essa falha, né, que falta a política de Estado. Então, o que acontece? Cada governo que entra faz questão de acabar com tudo e começar tudo novamente. De fato, o governo federal, o que ele faz, não é lançar alguns projetos, programas, em parceria com os estados e municípios. O que eu queria falar é o seguinte: o senhor é a favor do município ter atribuições claras e precisas na segurança e a União, ou deixar como está? Eu sou muito municipalista, né? Eu acho que as pessoas não moram na União nem no Estado, as pessoas moram no município. E é lá no município que as demandas ocorrem. Né? Ninguém cobra do presidente da República um assalto ou alguma coisa na cidade, ele vai lá no prefeito, ele vai na região. Então a gente precisa descentralizar ao máximo, não tem sentido os recursos virem para cá, né, e depois voltarem, se pode gerar essa reforma gera esse processo de corrupção que existe hoje no Brasil. Na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, nós temos 17.400 agências policiais. E lá a base da segurança pública é o município, depois o Estado e a União. Em 1929, os chefes de polícia se reuniram e criaram a Estatística Nacional de Criminalidade. Criaram aquele famoso relatório de Uniform Crime Report. Crime Report. O que é que acontece? Todos os órgãos pegam informações que é gerenciado pelo FBI, e o FBI, no dia 5 de janeiro, entrega para o presidente da República a Estatística Nacional de Criminalidade. A criminalidade em cada condado, em cada estado e no país como um todo. Isso é para mostrar para os não adeptos dessa descentralização que com a tecnologia adequada se controla,
se coordena 17 mil, 30 mil, 50 mil entes. E isso tem resultado. Hoje no Brasil nós não temos nem o Boletim Nacional de Ocorrência. Isso é para mostrar a dificuldade dessa descentralização, dessa cultura brasileira, que realmente o cidadão mora no município. Exatamente. Eu acho que a descentralização é fundamental, porque de fato, né, nós temos que ter cadastros únicos, né? Por exemplo, não tem sentido você, cada estado, cada município, ter informações que não são compartilhadas. E essa reforma tributária agora, por exemplo, né, nós estamos trabalhando, se fala aí na questão da isenção da cesta básica. Né? Então, se você não tiver um cadastro único, você não vai acabar beneficiando aqueles que mais precisam, você vai acabar dando incentivo para quem não precisa. Porque se você diminuir os preços apenas, o subsídio apenas dos produtos, eu vou estar comprando com incentivo e as pessoas que às vezes ganham o Bolsa Família vai pagar o imposto. Então, você tem que ter esse cadastro nacional, né? E a gente precisa, de fato, descentralizar. Né? Eu acho que a burocracia aumenta muito, o custo aumenta muito quando você descentraliza.